Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui com o nosso Papo Desinformante. Aqui você encontra informação confiável sobre desinformação. O TikTok anunciou para breve a abertura da sua API, quer dizer, acesso a pesquisadores. APIs são as famosas interfaces de programação de aplicação. Isso significa que há uma chance da gente entender melhor como funciona o algoritmo desse aplicativo que é super viciante, todo mundo sabe. No último mês, o YouTube abriu acesso para essas APIs. A abertura do TikTok está gerando um pouco de desconfiança, porque o aplicativo já disse que vai haver regras rigorosas para que os pesquisadores se habilitem a ter acesso a essas APIs. A gente aguarda, então, os próximos anúncios aí do TikTok em relação a isso. Abertura, mais transparência, mais acesso para os pesquisadores. Matéria completa do Matias Felipe está lá no nosso site desinformante.com.br. Agora a gente passa para um trabalho, para uma matéria que a Liz Nóbrega está envolvida essa semana. Se trata do seguinte, um estudo que está investigando aí como que as plataformas digitais que assinaram aqueles memorandos com o TSE, como que estão essas ações das plataformas em relação a esses memorandos. Surpresa zero, né? Elas prometeram muito mais do que entregaram, não é isso, Liz? Isso, Ana. Como a gente, vocês voltarem alguns papos desinformantes para trás, vocês vão ver que lá em fevereiro as plataformas elas assinaram acordos, né, memorandos de entendimento com o TSE, envolvendo algumas ações que elas iam fazer para combater a desinformação no processo eleitoral. Então, os pesquisadores Rodrigo Carreiro e Maria Paula Amada, né, que eles são do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital da Universidade Federal da Bahia, eles fizeram um relatório, uma pesquisa, querendo entender como está sendo o cumprimento desses acordos pelas plataformas digitais. As conclusões que eles chegaram, né, que as Big Techs estão falhando aí na checagem de conteúdos, na agilidade para processar essas denúncias que são realizadas e também na transparência em relação ao combate à desinformação. Esse relatório, né, acompanhou o processo, a atuação das plataformas da empresa Meta, que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, além do Google e o YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, Kawaii e o LinkedIn e Spotify, que foram aí plataformas que assinaram um acordo depois, né? Então, eles fizeram esse levantamento das ações. Um dos achados interessantes dessa pesquisa é em relação à celeridade. Hoje não há um prazo mínimo para que as plataformas reajam às denúncias que são realizadas. E a gente tem uma campanha eleitoral aí que vai começar na próxima semana de 2 meses, né? Então, os pensadores apontam que o ideal seria que as denúncias fossem processadas e, digamos assim, julgadas, né? Se o conteúdo vai ser removido ou não, com uma ação mais rápida, entre 24 e 48 horas, visto que o período de campanha eleitoral é bem reduzido também. Além disso, o Facebook, de acordo com os pensadores, não garante que as notícias falsas, as fake news, vão ser removidas das plataformas, mas sim vão até ter apenas um alcance reduzido, que pode impactar no combate mais amplo da desinformação. Um outro ponto que eles trouxeram, que é bem relevante, é em relação à biblioteca de anúncios. Tanto a Meta quanto o Google disponibilizaram biblioteca de anúncio, mas outros pesquisadores, inclusive do NetLab, da UFRJ, estão trazendo muitos levantamentos que mostram que essas bibliotecas são insuficientes em relação a dados dos candidatos. Mas, além disso, os pesquisadores indicaram que se os conteúdos eles são removidos, aqueles anúncios são removidos, toda a informação de custo, de visibilidade também é removida da plataforma, o que diminui a transparência em relação ao processo eleitoral. Inclusive, a gente tem uma matéria lá no Desinformante mostrando o que são essas bibliotecas de anúncio e por que a gente precisa estar de olhos nelas, né? E, por fim, digamos aí, talvez um bom resultado, a depender, mas os pesquisadores também trouxeram, talvez, assim, digamos, um resultado positivo em relação a isso. Uma das plataformas que aplicaram todas as medidas com o entendimento do TSE, né, nesse memorando de entendimento, foi o Twitter. Eles disseram que todas as medidas que foram acordadas lá em fevereiro já entraram em vigor. Mas a gente sabe, né, tem um documento que foi organizado pela sociedade civil, que já tem mais de 100 assinaturas, a gente já falou também em outras edições do Papo Desinformante,
mostrando que mesmo que todas essas ações tenham sido tomadas, digamos assim, elas ainda são insuficientes, né? As plataformas e o Twitter, inclusive, deveriam fazer mais no combate à desinformação que ataca a integridade eleitoral. Então, essa matéria já está lá no nosso site, desinformante.com.br, e todo esse outro conteúdo também, tentando entender o que as plataformas podem fazer, está lá no nosso site, e também está no Desinformante Dia que a gente publicou há 2 semanas, falando que as plataformas precisam fazer mais para combater a desinformação. Boa, Liz. Liz deu o serviço completo, hein? Acessem lá o documento, acessem aqui o Desinformante Explica. Enfim, para ficar bem informado sobre esse assunto, não precisa navegar muito, não. A gente passa agora para um assunto que é a aplicação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, em relação às informações dos candidatos no registro deles no TSE. Por que esse assunto é sensível para as eleições 2022? Oi, Ana. Oi, Liz. Oi, Paulo. Então, o que está acontecendo é justamente isso. Qual que são os limites da privacidade dos dados dos candidatos? Por enquanto, ainda nada está resolvido, porque numa resolução administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, ele fez o seu voto, né, dizendo que todas as informações devem ser públicas, exceto aquelas vinculadas a endereços específicos dos candidatos, até por questão de segurança e algumas outras muito específicas. Porém, o julgamento, assim, a sessão foi suspensa porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e até então não temos data para isso resolver. Eu ouvi o Marcelo Issa, da Transparência Partidária, e a Juliana Sakai, da Transparência Brasil, justamente sobre esse aspecto da transparência dos dados, o quão importante isso é numa disputa eleitoral. Então, para entender esse conflito melhor entre a privacidade dos dados e também a necessidade de publicização dos dados por parte de pessoas que se dispõem a participar da arena política, da arena pública, eu escrevi um texto que está disponível na nossa página e vale a pena dar uma conferida. Contigo, Ana. Legal, Rodolfo. A gente continua de olho nesse assunto. Acompanhe nas nossas redes e também lá no site desinformante.com.br. Antecipando um pouquinho o domingo do Dia dos Pais, a gente teve essa semana mais um texto campeão de audiência da nossa gloriosa Paula Campos. Paula, dá uma palhinha aí sobre essa checagem de fatos especial que a gente fez para o Dia dos Pais. Você, pai, mãe, que está nos ouvindo, está nos vendo aqui no YouTube e está nos ouvindo no nosso podcast, eu quero propor a vocês um exercício primeiro. Eu vou falar algumas frases e vocês vão pensar quem foi que disse essas frases. Foi um pai ou foi uma mãe? Chegando em casa, oi amor, estava lendo aqui sobre a pedagogia Waldorf, vamos estudar um pouquinho para decidir a escolinha do Rodolfo? Ei, amor, você viu que a Nestlé patrocinou o Congresso de Pediatria? A cultura do desmame está aí, né? Quem foi que disse isso? Foi um pai ou uma mãe? É um pai ou uma mãe que fala, putz, o inverno está chegando e a Liz está sem roupa de frio. Pois é, no texto publicado nesta segunda-feira, na seção Ponto de Vista, eu levantei alguns pontos dignos de checagem de fatos para esse Dia dos Pais. Chamei meus checadores todos e check, é mentira. Uma das mentiras que a gente ouve e a gente até diz muito é quem perde é ele, que não convive tão de perto com o filho. Mentira, gente, tá todo mundo perdendo. E eu não vou nem falar da criança, que obviamente perde. Eu vou falar da gente, mãe. A gente perde muito com essa não participação dos pais na criação dos filhos. O que a gente mais vê aí é mulheres perdendo cargos, perdendo promoções em empresas porque engravidam. E do lado contrário, homens sendo promovidos porque as companheiras, as parceiras engravidam, a família cresce e eles precisam de um aumento salarial. As mulheres também, e isso foi uma pesquisa que eu nem precisei de muito dado, a gente sabe, eu duvido que alguém vai me contestar, as mulheres, as mães têm menos tempo de ir no boteco com os amigos, elas tomam mais multa de trânsito porque tem que sair correndo para pegar um filho na escola, para buscar na natação, essas mães também têm bem menos tempo para fazer exercício físico, essas mães têm menos tempo de namorar, enfim, não é só eles que perdem, a gente também perde muito. E a gente tem aí uma série de outras notícias falsas sobre essa dinâmica da parentalidade. A gente escuta muito, por exemplo, agora no Dia dos Pais, mães sendo presenteadas porque são pães.
exercem o papel de pai e mãe. Poxa, gente, mentira. Isso não é verdade, né? Essa mulher está sobrecarregada. Por trás de uma mãe que faz tudo, tem sempre uma divisão muito mal feita de responsabilidades. Pai que ajuda. Gente, pai ativo. Não existe paternidade ativa. Pai que faz o que tem que fazer é só pai. Ele não está fazendo nada. E ele não ajuda, ele divide. O pai do seu filho, ele te ajuda quando ele passa na padaria e compra 1 cento da coxinha que você gosta porque você está estressada. Mas quando ele busca e leva seu filho na escola, ele não está te ajudando, porque não é para você esse gesto, é para a família que vocês estão construindo. Outra fake news que a gente escuta demais por aí é que as mães são controladoras. Essa mãe é mesmo controladora ou ela tem que fazer tudo porque o pai não se responsabiliza por nada? Então, fiquem aí com essas reflexões, leiam um texto que está lá na seção Ponto de Vista no nosso site. Bora lá, gente. Ai, Paula, como a gente pode terminar assim, né? Se você sente que tem alguma coisa errada, é porque tem mesmo. Então, se informe, procure saber, com certeza você vai chegar a alguma resposta. Gente, o Papo Desinformante está por aqui, mas não percam o vídeo da Liz Nóbrega para a nossa série Desinformante Explica. Quem lê tanta notícia assim, a Liz vai confessar que a gente está cansado de ler tanta notícia, tanto quanto qualquer um, mas ela aponta algumas soluções e ela descreve isso de maneira maravilhosa. Curtam lá, sigam o canal, nos sigam nas redes, Desinformante BR, no Twitter, Desinformante BR, e vamos que vamos. Obrigada pela audiência, até a próxima, tchau.